Galera, é o seguinte, o assunto de hoje é bastante complicado. De um lado, a gente tem o console de custo-benefício da Microsoft, que sofre bastante com a falta de otimização nos jogos. Do outro, a gente tem Resident Evil 4 Remake, que não é lá o melhor exemplo de polimento e otimização dentro da franquia ao utilizar o atual motor gráfico da Capcom. E com essas duas linhas paralelas, nós temos nada menos do que a tarefa de explicar por que Resident Evil 4 Remake no Xbox Series S pode impressionar mais do que você imagina. Como uma combinação como essa pode dar certo? Mas ela dá, acredite. E para entender, vamos voltar no ano de 2017. Quando Resident Evil 7 chegou, ele quis comprovar algumas ideias e apostas da Capcom. Primeiro porque o jogo estava apostando em algo que era novo para a franquia. Ter a visão em primeira pessoa destacando todos os objetos, qualidade de texturas e inimigos bem na cara do personagem, evidenciando seus possíveis defeitos e qualidades, não era algo inédito para a saga, mas foi a primeira vez dentro de um jogo enumerado da série. O Resident Evil que fez isso pela primeira vez foi o Survival, e apesar dele ser canônico, ele é um spin-off. E sim, um spin-off pode ser canon dentro de uma franquia, por mais que não seja um hábito tão popular. Por exemplo, a Sub-Zero Revelations traz jogos que são spin-offs, mas ainda assim, eles fazem parte da cronologia da franquia. Em outras palavras, a história deles é importante e precisa ser considerada para o universo de Resident Evil. Assim, então Resident Evil 7 foi o jogo enumerado que trouxe esse esquema de jogabilidade pela primeira vez para os títulos enumerados. Já o segundo objetivo era mostrar o que o novo motor gráfico conseguia fazer na prática. Bem, houve uma grande divulgação das novas tecnologias da Capcom à medida em que o jogo ia sendo construído, antes dele ser lançado. Uma das maiores ênfases, por exemplo, foi no modelo dos personagens por conta do uso da tecnologia de fotogrametria, que é um scanner em 3D que captura a face da pessoa, ou um objeto que seja, e consegue converter isso em software para que ele seja implementado dentro do mundo do jogo. Só que esse não foi o único ponto que veio para impressionar, porque o outro foi o realismo, e esse é um dos principais motivos de Resident Evil 4 Remake ter se sustentado bem no Xbox Series S. E acreditem, tudo vai fazer sentido. Mas até lá, não esquece de fazer a boa ação do dia clicando no gostei e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Por favor, isso ajuda muito. Resident Evil sempre foi uma saga com ênfase no realismo, e o uso dos gráficos pré-renderizados lá nos jogos antigos é a maior prova disso. Você se lembra qual foi a tecnologia que adotaram para o Resident Evil 0 e para o 1 Remake, certo? Mesmo em um console como o GameCube, que para a época tinha poderio suficiente para poder dar conta dos gráficos em 3D, adotaram o estilo pré-renderizado e usaram o console para melhorar a qualidade das imagens que serviam de fundo dos cenários. Então, nessa mudança de engine, com o Resident Evil 7, essa responsabilidade não poderia ser abdicada, e realmente não foi. E a grosso modo, o que usaram para deixar tudo com um ar mais realista nos ambientes, além da tecnologia de fotogrametria, foi a iluminação e a representação dos materiais. Mantenham isso em mente. Agora a gente pode voltar para 2023 no Xbox Series S. Existem duas coisas que não são um segredo por aqui. A primeira é, dentro da saga, Resident Evil 4 Remake, na tarefa de ser um remake, no seu comprometimento em reimaginar e idealizar um novo ponto de vista para o original, está dentre os melhores. Os inimigos, os cenários, o amadurecimento dos diálogos, tudo foi feito considerando o que temos hoje em dia e como os jogos amadureceram dentro de um viés mais cinematográfico. A segunda, no entanto, é que até no Xbox Series X, o jogo tem problemas de texturas e de performance. Algo que não deveria acontecer, porque apesar de todo o amadurecimento, esse ainda é um jogo que tem raízes na geração passada por conta do seu lançamento para PS4. Por isso, quando a gente olha um cenário assim, em um console que normalmente não consegue receber tanta atenção das empresas, a tendência é que o resultado não seja bom. Afinal de contas, se um problema já está acontecendo em plataformas mais fortes, a tendência é que os problemas continuem sendo mais incisivos em plataformas mais fracas. Mas de certa forma, o contrário aconteceu. Eu diria que o Resident Evil 4 no Xbox Series S acaba se beneficiando da tecnologia do console, assim como se beneficia do motor gráfico dele, ou melhor dizendo, das responsabilidades do motor gráfico dele. E não, os problemas não sumiram. Majoritariamente vamos encontrar texturas que estão em baixa definição por aqui, e muitos altos e baixos na performance, porque ela também não é estável. O segredo, no entanto, está não na presença ou ausência de problemas, mas sim em como tudo isso é disfarçado. Para começar, o primeiro mérito que essa versão merece é que a gente, quando considera ela como uma versão pro Xbox Series S, que é sempre tão mal visto, é que ela se esforça ao máximo para poder alcançar a versão dos consoles mais fortes. Digo, recursos como o cabelo do Leon sendo aprimorado por uma técnica mais avançada ou a resolução focada no 4K estão ausentes por aqui.
Só que ainda assim, da mesma maneira que temos dois modos de performance no Xbox Series X, temos aqui no Series S também. É importante destacar o modo performance primeiro, porque ele é o que a gente tem menos interesse em trabalhar, certo? Nesse modo, o jogo fica muito mais vezes estabilizado nos 60 quadros por segundo e apresenta uma resolução destinada a 1080p. Falando tudo isso, parece que esse é o modo mais interessante para se jogar o game. Afinal de contas, a Unreal Engine foi projetada para se executar com eficiência em 60 quadros por segundo. Provavelmente a Capcom a construiu assim já pensando na geração atual e também em seus jogos mais frenéticos, como Devil May Cry, por exemplo. Dessa forma, ela não precisaria usar um outro motor gráfico, e isso acaba dando mais liberdade criativa no processo de desenvolvimento. Claro, além do custo ser menor também, já que ela é a proprietária do motor. Só que o nosso foco é outro, é o modo qualidade. Bom, concessões existem, e elas precisam existir nesse console. Então, se no Xbox Series X a gente encontra aqueles problemas com texturas, infelizmente aqui, por natureza, a gente vai encontrar mais vezes. Só que olhando para esses problemas, a gente começa a se impressionar com alguns detalhes, por mais estranho que isso pareça. Vamos com calma. Se repararmos, a física do jogo não foi reduzida como esperávamos que fosse, já que foi isso que aconteceu com a versão do PS4. Não fizeram isso com a versão do Xbox Series S, mesmo ele sendo um console mais fraco na nova geração. Os inimigos podem ser desmantelados com muito mais frequência e realismo, assim como alguns objetos ou partes dos cenários recebem a influência de algumas das suas ações. E como é inevitável olhar para os cenários em si e reparar a baixa definição, a gente consegue ver, mesmo diante desse tipo de problema, os decalques, que servem para poder dar profundidade e relevo às superfícies. Eles foram trazidos para cá nessa versão também, independentemente das texturas serem boas ou ruins naquela parte. Então, uma superfície de chão, por exemplo, ainda assim, mesmo com algumas texturas problemáticas, ela pode ter relevo e apresentar profundidade porque os decalques estão presentes. E esse foi um ponto muito positivo que conseguiram trazer aqui para a versão de Xbox Series S. O que é estranho, porque deram atenção a elementos como relevo, mas esqueceram de polir algumas texturas. Em outras palavras, o mais difícil foi feito e o mais fácil não. Nesse meio todo é que a gente vai encontrar a cereja do bolo na versão do Xbox Series S, mas ter esses elementos é importante porque é o que sustenta a tentativa da Capcom de focar essa versão na nova geração e não trazer apenas uma equivalência com a versão da geração passada. A gente precisa sempre lembrar que, mesmo sendo mais fraco, o Xbox Series S continua sendo um console de nova geração. Só que, ainda que esses problemas em diversas superfícies perdurem, olhem como esse jogo no Xbox Series S é bonito. A gente fez uma lista de problemas, mostrou eles e ainda assim conseguimos achar esse jogo bonito. Até nos comentários do vídeo a respeito da versão de PS4, eu reparei que muitos, mesmo que eu tenha achado e mostrado os problemas do jogo, ainda acharam ele muito bonito. E o motivo disso é simples: as responsabilidades que a Unreal Engine tem. A iluminação global de Resident Evil 4 Remake é pré-calculada, e mesmo que no jogo anterior, que foi o Resident Evil Village, tenham usado Ray Tracing para poder trabalhar isso por aqui, no caso do 4 Remake, pré-calcular um recurso como esse pode até não ter sido mais revolucionário na nova geração, mas foi o mais inteligente, porque é um dos motivos que ajuda a disfarçar os problemas que ele tem. E é o que acontece daqui pra frente ao avaliarmos os cenários. Eles vão continuar com os problemas, mas esses problemas pouco vão ser vistos por conta de diversos feitos com o motor gráfico, e a iluminação global é apenas um dos pontos. No caso da iluminação, por exemplo, aqui temos uma iluminação global que é baseada em brilho e contraste. Por isso que, em muitas partes, vemos luz especular sobre as superfícies, deixando elas mais brilhosas, ou áreas que fazem uma espécie de brincadeira técnica com o brilho e com o escuro para poder criar contraste entre os dois. Esses três juntos acabam chamando a atenção para si e disfarçam os problemas de texturas porque elas ficam maquiadas demais. Além disso, como essa versão se beneficia do SSD do console, raríssimos são os casos de pop-in na sua frente. Essa é outra vantagem do Xbox Series S quando comparado à geração anterior. Ou seja, o cenário vai ficar estável e consistente, e a iluminação vai fazer o trabalho dela na hora de escurecer certas texturas que não deveriam estar aparecendo do jeito que elas aparecem. Só que isso não é tudo. Precisamos falar sobre a representação dos materiais aqui. Reparem nesse ambiente. Se olharmos as miudezas dele, em algum lugar vamos encontrar problemas de texturas. Só que isso não é visto à distância. Quando eu estava caminhando por esse trecho cheio de madeira, por exemplo, percebi isso. Caminhando normalmente com a dinâmica da gameplay, é bem difícil de reparar nesses problemas porque os materiais, apesar da baixa definição em alguns momentos, conseguem ser muito bem representados. E existe um segredo para isso que está atrelado ao uso da Unreal Engine.
O Resident Evil 4 Remake teve a aparição dos cenários complexos maximizada. No jogo original, apesar dos gráficos serem muito bonitos, a direção de arte não trouxe muitos ambientes complexos. Se olharmos para o ano de 2005 rapidamente, vamos ter memórias do vilarejo e dessa área montanhosa que vocês estão vendo apenas. Já que no remake não é o que acontece. O trecho da vila por si só já tem muito mais complexidade como um todo, porque até o jogador chegar próximo do castelo, tudo é integrado e deixa você explorar as áreas livremente. É como se o vilarejo, a casa do Bitores Mendes, o trecho do bonde, tudo fosse interligado. Então, como o jogo precisou ser lançado também para a geração anterior, carregar tudo isso sem um SSD e sem loadings demandou drible técnico. Um drible técnico que, mesmo sendo pensado na geração anterior, beneficiou o Series S também. Em momentos como esses, por exemplo, temos muitas estruturas sendo renderizadas, mas se repararmos no material que predomina, é apenas a madeira. O fato de termos só a madeira aqui acaba dificultando a visualização dos defeitos por vários motivos. Como tem muita madeira, você não fica reparando qual tem uma boa definição e qual não tem. Além disso, a repetição dos assets está presente para que essas estruturas possam aparecer nessa abundância toda e assim disfarçar os problemas. Afinal, como a variedade não é grande, fica mais fácil de repetir objetos sem demandar muito do hardware. E assim, como é tudo muito parecido, você não vai ficar reparando em madeira por madeira para poder ver qual é que está com alta definição e qual é que não está. E por fim, temos a renderização com base física. Vamos falar sobre ela. A renderização com base física é o recurso que determina o comportamento de um objeto diante da luz. Ele é um facilitador para que um objeto fique mais realista. E nesse caso, como o tipo de elemento que recebeu a aplicação não aparece com uma variedade tão grande na mesma cena, isso acaba pesando menos para o hardware também e facilitando a aplicação da técnica, que deixa tudo com um aspecto mais realista na representação, e isso dificulta com que a gente veja os problemas também. Podemos dizer que isso vai se repetir em diversos trechos do jogo. É uma demanda para que ele consiga se executar sem os famigerados loadings, independentemente da plataforma em que ele estivesse rodando. Isso tornou o game mais leve para que as áreas pudessem ser carregadas independentemente da tecnologia usada. E até aqui o que a gente entendeu foi o seguinte sobre essa versão. No Xbox Series S, Resident Evil 4 Remake também tem problemas. As texturas são problemáticas. O que a gente está tentando entender aqui é como essas texturas que se destacam com problemas foram disfarçadas a ponto de você olhar para o jogo, mesmo que de maneira superficial, e ainda assim achar o game bonito. Só que, apesar de todo esse disfarce, ainda temos o problema de performance nesse modo. Os principais causadores disso, na verdade, são elementos muito positivos e bem surpreendentes de estarem aqui no Xbox Series S. O Ray Tracing e a resolução, que corre numa contagem de 1440p. Diferentemente das outras versões de nova geração, aqui você não consegue desabilitar o Ray Tracing. Ao ativar o modo qualidade, o Ray Tracing é ativado de maneira automática nos reflexos. E olha, jogando nesse cenário em que a água aparece de maneira predominante, dá pra dizer que o resultado é mais do que satisfatório. É bem comum a gente ver empresas que tiram o Ray Tracing do jogo na versão do Xbox Series S em prol da performance, e por isso ter a técnica aqui para poder distinguir essa versão como uma versão de nova geração, assim como é no Xbox Series X, é admirável da parte da Capcom. Como ela sabia que quem tivesse interesse apenas na performance do jogo iria optar pelo outro modo, ela deixou o Ray Tracing ativo nesse daqui de forma automática, porque ele e a resolução são as únicas diferenças existentes entre os dois modos. As texturas até recebem um leve impacto, mas esse impacto é causado muito mais por conta da resolução, que é diminuída no modo performance, do que por conta de algum nível de detalhe extra que a empresa teria aderido no modo qualidade. Lembrando sempre que quanto mais resolução, mais detalhes podem ser vistos, ok? Por isso, entre os dois, o que muda de fato é o aumento da contagem de pixels e a presença do Ray Tracing. E assim, a cereja do bolo é essa. O que eu estranhei nesse modo, no entanto, é que apesar de ser uma experiência bem inconsistente, enquanto eu jogava por aqui, a inconsistência não me atrapalhava, pelo menos não com frequência, e foi aí que eu me atentei para o uso do VRR. É aqui que o Resident Evil 4 Remake tira proveito do Xbox Series S, pelo menos na maior parte do tempo. É essa técnica que impede você de perceber quando essa inconsistência tá ou não acontecendo. Eu vou explicar. Já disse isso outras vezes, mas pelos comentários de vocês, às vezes eu percebo que é sempre bom explicar o que acontece com o VRR. O VRR é uma tecnologia que vai sincronizar o tempo de resposta da sua TV com a performance do jogo. Isso vai evitar com que você perceba as quedas na taxa de quadros por segundo, só que o recurso só cobre a instabilidade a partir dos 40 quadros por segundo. Se o jogo performa abaixo disso,
ele não vai cobrir. Eu disse que na maior parte do tempo não dá para perceber essa instabilidade, certo? Bem, o que acontece é que basicamente às vezes a gente consegue notar essas quedas na taxa de quadros por segundo, e a gente só consegue notar porque em alguns trechos o jogo se executa com menos de 40 FPS nesse modo, e aí não tem jeito, a gente acaba percebendo a instabilidade mesmo com o VRR ativo. Mas sabendo que na maior parte do tempo o recurso consegue ser aplicado, eu ainda acho que esse modo é o mais eficaz para ter uma boa experiência do jogo no Xbox Series S por conta do acréscimo na resolução e também por conta do Ray Tracing. Só que para isso, você precisa ter um monitor ou uma TV compatível com a tecnologia, porque senão você vai perceber uma inconsistência gritante. Algo que serve de conselho, inclusive, caso você tenha um Xbox Series S ou vá comprar um, se você puder, compre um monitor ou uma TV com VRR. Esse console, por conta das instabilidades nas performances, tira bastante proveito dela, e o melhor é que não precisa ser algo caro, porque ele não almeja grandes resoluções, mas foquem em ter um VRR. Porque assim, vocês conseguem ter menos problemas quando o assunto for instabilidade na performance em jogos que almejam os 60 quadros por segundo. E de uma forma geral, a gente pode concluir que os problemas existem em Resident Evil 4, mas ele continua sendo um jogo bonito e aceitável porque ele tem inúmeras outras qualidades e os defeitos são mascarados, principalmente se você tiver acesso a determinadas tecnologias. Mas me conta aqui no campo dos comentários, o que você acha dessa versão de Resident Evil 4 Remake? Você acha que no Xbox Series S o jogo ficou jogável? Eu particularmente gostei da minha experiência, não sei se foi porque eu fui com expectativas muito baixas, mas deixa aí o que você pensa que eu quero saber sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.